galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estamos? Passamos a primeira semana da Maratona da Aprovação em São Paulo, agora bora começar essa segunda semana com tudo. E aí, vocês já sabem que hoje a aula é de preventiva, comigo, me chamo John, para quem não me conhece. Se quiser seguir nas redes sociais, está ali para a gente trocar uma ideia sobre prova de residência, preventiva, dificuldades, carreira, o que vocês quiserem, estou aí à disposição de vocês. E fiz clínica médica na Unicamp, mas desde o início da preventiva aqui na Medway, sou professor de preventiva e adoro falar sobre isso. Para quem não sabe, essa segunda semana da Maratona da Aprovação vai ser sobre Escola Paulista de Medicina, Unifesp, que já lançou aí a aceitação, a conclusão de que vai ter ações afirmativas na prova de 2025. Então fica ligado, porque a concorrência deve subir em função das vagas direcionadas às ações afirmativas. Começo falando sobre o assunto que não é o mais importante, porque ele vem depois, mas é o segundo assunto mais importante na Unifesp em estatística de número de questões. Bora falar de atenção primária à saúde e de um assunto que a Unifesp é fã. Olha só essa questão. Unifesp 2023, questão número 26. Uma mulher de 30 anos de idade que mora na rua, no centro da cidade de São Paulo, durante a pandemia perdeu o trabalho como manicure e passou a viver como trabalhadora do sexo. Atualmente tem poucos clientes e para comer todo dia depende de doações. E essa situação de insegurança alimentar, frequente para outras mulheres do território, é vivenciada por ela com ansiedade.
influenciando em seu consumo de álcool e drogas. Ela tem um companheiro com quem tem uma relação afetiva estável e nessa semana procurou a unidade básica de saúde devido a um atraso menstrual e foi feito um diagnóstico de gestação. Para a equipe elaborar um projeto terapêutico singular, qual é a alternativa mais adequada? E aí deram como opções 4 alternativas muito parecidas. Olha só. Letra A. Construir projetos de cuidado para essa mulher e conduzir ações coletivas de saúde. B. Definir políticas socioeconômicas e elaborar medidas de saúde populacionais. C. Orientar condutas médicas de mudança de estilo de vida e a aderência da paciente. E D. Possibilitar os profissionais de saúde prevenir e tratar as doenças causadas diretamente por esta condição de vida. E aí, vamos discutir como que é cobrada a atenção primária à saúde na Unifesp. O que vocês devem esperar nas provas de 2024? Primeira coisa, ela é uma prova majoritariamente feita por questões conceituais. Tempo curto de prova é meio papuf ali. Tem que saber, sei, não sei, errei, acertei, já sei, beleza? Não falei nada com nada, mas vocês entenderam. E de uma maneira geral, eles têm preferências claras por alguns assuntos que a gente vai ver aqui. Notem que esta questão que a gente teve ali agora, colocaram todo um contexto e precisa conhecer o projeto terapêutico singular para a gente poder matar essa questão com muita segurança. E saibam que projeto terapêutico singular é uma das atuações de medicina de família e comunidade, onde a gente usa isso muito na prática e a gente já vai entender como que é esse método, mas é preferencial nas provas da Unifesp. Desconheço alguma prova recente da Unifesp que não tenha caído alguma questão sobre PTS, então a gente precisa ver isso. Um outro conceito que eles amam nesse assunto de atenção primária à saúde é falar sobre disciplinaridade e a importância do trabalho em equipe. Então a gente vai abrir um momento da aula para discutir e aprofundar um pouco a mais, porque também é um padrão bem claro da Unifesp. E antigamente ela tinha um outro padrão que parou de cair depois do Previne Brasil, que era o NASF, que era o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Contudo, agora em 2023, a gente teve a Portaria 635, que instituiu equipes multiprofissionais dentro da atenção primária à saúde. Portanto, essa é uma grande aposta para aparecer nesse ano nas provas da Unifesp. Legal? Voltando ao caso, vamos entender e destrinchar ele e eu vou mostrar como que eu raciocino isso olhando essa questão. Primeiro momento mostra que é uma mulher de 30 anos, mora na rua, perdeu o trabalho, passou a viver como profissional do sexo e antes era manicure e para comer todo dia depende de doações. Isso tudo me levanta que é uma situação complexa no nível individual, porque eu estou explorando o contexto individual dessa paciente, ok? Avançando no caso, a gente consegue perceber que essa insegurança alimentar é frequente para outras mulheres do território. Isso daqui já tinha que levantar uma chave, por quê? Porque essa situação complexa não é só individual, ela é um problema de saúde pública. É um problema também no nível coletivo. E esse atendimento individual que a gente fez é simplesmente a ponta do iceberg de todo este problema. E se vocês menosprezarem isso lá nas condutas, vocês estão sendo injustos. E se por um acaso vocês também só olharem a parte coletiva e não olhar a parte individual, também estão sendo injustos. Captaram? E depois a gente olha como que a gente, como um dos membros da atenção primária à saúde, devemos lidar com esse problema no nível individual e coletivo. Pergunto para vocês, é possível, é normal da responsabilização territorial e individual que a APS tem que fazer, eu manejar e resolver somente um dos níveis e depois fechar o olho para o outro? De jeito nenhum. E era isso que a Unifesp quis pegar de vocês e olha como isso tudo está embasado no projeto terapêutico singular. Quando a gente olha a ferramenta projeto terapêutico singular, tem algumas coisas que a gente precisa saber. A primeira coisa é que ele é utilizado para a gente resolver casos complexos na PS, ok? Então, através deste método de resolução de problemas em equipe, a gente vai estabelecer aí algumas condutas e vai tentar tornar um problema complexo, trabalhado ao longo do tempo, até que ele seja desmantelado, tá bom? E uma outra pegada é que, para o projeto terapêutico singular,
qualquer pessoa tem que identificar um caso complexo e levar para uma discussão multiprofissional, uma discussão em equipe, ok? Dito isso, como que é feito? Digamos que eu atendi essa paciente no consultório e eu sou o médico da unidade de saúde da família. O que eu vou fazer? Identifiquei que ele é um problema complexo, que vai exigir o envolvimento de várias pessoas, precisamos de vários conhecimentos, acompanhamento de vários profissionais, articulação com ações intersetoriais, em função dessa história de fome, de violência, insegurança, enfim. Tudo isso me chama a atenção que eu não vou resolver sozinho, somente com o meu conhecimento, ok? Feito isso, eu vou convocar a equipe. Então eu pego agente comunitário de saúde, enfermagem, gestão, pego a equipe da UBS e aqui é importante que vocês saibam que o médico ele não assume um papel superior a ninguém em relação a essa equipe. Cada um tem um fragmento do saber que vai auxiliar num diagnóstico amplo e completo. Por quê? Porque eu não posso tocar da superficialidade diante de um diagnóstico que eu faço no projeto terapêutico singular. Não é à toa que eu vou explorar tanto as dificuldades no nível individual dessa mulher, quanto o problema coletivo, ok? Então, ter um diagnóstico amplo e completo, eu preciso fazer uma boa clínica ampliada. Eu não vou olhar somente as queixas dessa paciente. Eu vou olhar como que ela está no contexto próximo, família, amigos, rede de apoio, e no contexto amplo também, do ponto de vista de sociedade envolvida também nesse problema, ok? E tudo isso em ampla discussão com a paciente ou com as pessoas que estão ali próximas e envolvidas também nesse problema. Feito isso, outra coisa que vocês precisam saber é que o eixo paciente ou agente sendo analisado pela projeto terapêutico singular, que pode ser uma família, pode ser um bairro da comunidade, enfim, eles vão estar em total consonância com o que a equipe propor. É um debate, é uma discussão. E a partir dessa discussão, a gente começa a levantar os reais problemas, priorizá-los e depois a gente define metas, beleza? E essas metas, como eu falei para vocês, vão ter metas que são agendas da equipe de saúde, porque se preocupam com alguma coisa mais urgente, de ameaça ou risco à saúde, e metas do agente que está sendo analisado no projeto terapêutico singular, porque é importante que ele seja um protagonista nesse processo de mudança. Tudo bem? Feito isso, definem-se algumas metas aí depois de uma reunião e essas metas são divididas em responsáveis. Por exemplo, digamos então que a equipe de assistência social que foi acionada aqui para essa discussão vai ser responsável por garantir a segurança alimentar a partir de aquisição de benefícios para essas mulheres e articulação intersetorial. Em 2 meses, a gente vai reavaliar como que foi esse processo, vendo o que as pacientes aqui relatavam de melhoria, beleza? Eu, como médico, sou responsável por fazer um acompanhamento de outras mulheres que estão na mesma situação e, sei lá, fazer uma prevenção combinada, da mandala de prevenção combinada, e por aí vai. E também tem a responsabilidade da outra parte. A mulher vai ser responsável por aparecer nas consultas de pré-natal nos próximos tanto tempo e por aí vai, tá bom? E aí, depois de um tempo, a gente marca uma reavaliação, no qual a gente vê de onde a gente partiu e onde a gente está agora e faz uma análise crítica. Este problema aqui já não é mais um problema, conseguimos, só mantemos, vamos abordar outro. Ou então, isso daqui não deu certo, a gente precisa repensar e fazer um novo plano para fazer dar certo, ok? Então, 4 etapas. Começo sabendo exatamente o que eu estou lidando, priorizo e defino metas, divido responsabilidade e reavalio. Então, é uma ferramenta em ciclo. Outra coisa importante sobre o projeto terapêutico singular é que ele não é exclusivo da atenção primária à saúde. Pode ser feito em hospitais, pode ser feito em emergências, pode ser feito em qualquer situação que temos uma situação complexa, ok? Dito isso, a gente viu aqui então as 4 etapas e vamos para o nosso próximo tópico em atenção primária à saúde, que é disciplinaridade e trabalho em equipe. E vocês já vão entender o porquê que a Unifesp valoriza tanto isso. Primeira coisa, gente, começando pela etapa de disciplinaridade. Leia-se disciplina aqui nesse caso como uma formação profissional e pessoal. Então, quando eu olho que isso aqui é uma disciplina, eu posso falar, alguém tem um conhecimento e responsabilidade
de medicina, alguém de enfermagem, alguém de técnico em saúde bucal e por aí vai, tá certo? E qual que é o objetivo? O objetivo é gestão, é fazer com que essa gestão seja muito focado em resolver o problema e foco no usuário, tudo bem? Mas a gente vê que tem muitos processos de trabalho no qual prepondera o individualismo. E o objetivo da gestão é como que a gente sai desse estado de ilhas, literalmente bolhas, enfermagem não conversa direito com medicina, que não conversa com odonto, sendo que a gente deveria trabalhar em conjunto, tá certo? Como que a gente faz um processo de trabalho no qual há tanta conjunção e interdependência de uma área da outra, que esse processo contínuo e conjunto de trabalho torna-se inseparável de tão coordenado que é. E aí eu vou dar alguns conceitos de como podem se organizar essas disciplinaridades com menor ou maior coesão. Não quero que vocês pirem nas terminologias, mas saibam que há diferenças, porque na Unifesp, por exemplo, eles usam muito multidisciplinaridade para atingir a integralidade em saúde, ou seja, vários profissionais com conjuntos de saberes diferentes resolvendo os problemas variados da atenção primária, beleza? Então, multidisciplinaridade aparece mais frequentemente que outros termos, mas vamos avançar para entender cada um deles, e são 4. O primeiro deles é a multidisciplinaridade. Basicamente, o que acontece? Independente desses grupos se relacionarem, multidisciplinaridade só diz que eu tenho muitas disciplinas, ou seja, eu tenho vários conhecimentos ali à disposição do meu cliente. Não estou ligando se isso daqui combina com isso aqui conversa com isso. Simplesmente eu tenho várias, ok? E isso atinge integralidade, é um sinônimo, ok? Já o conceito de pluridisciplinaridade, o que envolve? Esses vários conhecimentos trabalham em torno de uma temática comum, só que eles têm uma cooperação, eles têm uma relação, mas sem uma organização, uma gestão olhando para isso. Simplesmente, eles trabalham de uma maneira participativa um com o outro. E aí a gente tem outros 2 conceitos relacionados aí à organização dessas equipes. A primeira delas é a interdisciplinaridade, no qual a gente tem essa cooperação, existe essa relação, tem diálogo entre as disciplinas e tem uma ação coordenada, tem uma hierarquia, beleza? Agora, a transdisciplinaridade, que é o que a gente tanto almeja no processo de trabalho, é uma forma de que há uma cooperação entre todas as disciplinas de uma maneira interdisciplinar. Esqueçam isso, mas o que eu quero que vocês saibam é, isso daqui, para vocês atingirem um trabalho, vocês dependem de outros profissionais, porque o processo exige que cada pessoa tenha uma ação ali para resolver. E isso é tão coordenado, é tão natural, que se torna totalmente impossível trabalhar se não estiver agindo em conjunto com outras disciplinas. Beleza? Então essa transdisciplinaridade é aquele estado de trabalho em equipe que está tudo tão coordenado, tudo tão dependendo um do outro, que a gente consegue ganhar satisfação do usuário, ganhar resolução, ser mais eficaz, porque um depende do outro e todo mundo tem uma chave aí para resolver o problema, ok? E dito isso, qual que é a vantagem de ter um trabalho em equipe? Basicamente, a gente quer sair de um estado onde as pessoas trabalham de focos de interesses individuais, sendo uma equipe totalmente fragmentada, ineficaz em relação ao teu trabalho, e tentar avançar para chegar aqui. Por quê? Porque conforme a gente vai colaborando para desenvolvimento e conforme a gente vai integrando as equipes, muda a ideia do que é o processo de trabalho, para que no final a gente tenha um foco total no usuário. Esse é o objetivo, que essas equipes sejam corresponsáveis, que trabalhem em relação a objetivos comuns, que uma seja dependente da outra e articulada e integrada, para que o foco no usuário seja atingido e cada um possa resolver de uma maneira. E quais são as vantagens, então, de a gente organizar esse trabalho em equipe? Basicamente, é uma vantagem de um modelo de gestão em saúde que promove uma reflexão, ou seja, a gente pode trocar experiências e refletir de uma maneira mais crítica, melhorando o meu trabalho, melhorando o meu atendimento ao usuário, simplesmente por confrontar aí uma visão diferente de uma outra especialidade ou um outro saber. A gente ganha eficiência de trabalho, então
a gente atinge mais objetivos e também atinge de uma maneira menos custosa, de uma maneira geral. Temos maior satisfação, principalmente porque grandes disciplinas, grandes profissionais são aí protagonizados dentro do processo de cuidado. E isso a Unifesp deixa muito claro de que o médico, ele não é o topo da hierarquia numa equipe de saúde. Ele é um profissional de muito valor, assim como técnica de enfermagem, assim como técnico de saúde bucal, odontologia, enfermagem, recepção, segurança, gestão. Cada um tem uma parte importante para a gente poder trabalhar de uma maneira satisfatória. Só que aqui, muito protagonizando todo mundo, ok? Todo mundo é corresponsável, não é simplesmente, pô, eu trabalho muito bem, mas essa equipe aqui, pô, isso aqui me ferra. Não, aqui, isso daqui não está funcionando, se eu estou integrado, o problema é meu também, porque eu sou corresponsável. E quem tem maior benefício disso tudo é o usuário, porque todo mundo está se integrando para poder dar um foco e uma experiência melhor para o usuário, ok? Então, só reforçando, médico não é hierarquia, nem dono de todo conhecimento, portanto, se aparecer isso na prova, está errado, tá certo? Se vocês não sabiam, está errado. E todos são importantes e contribuem com saberes distintos, que esse trabalho em equipe também é a base de como a gente utiliza o projeto terapêutico singular. Ok? E novidade na área. Vocês já devem ter ouvido que desde quando a gente iniciou o Previne Brasil, que foi o programa de remuneração da atenção primária à saúde, o NASF ele ficou sem uma remuneração específica, tá certo? Dependia do gestor utilizar esse dinheiro que ganha pelo Previne Brasil em manter ou não a equipe do NASF. E isso foi enfraquecendo o apoio matricial e essa equipe mais multidisciplinar, ok? Dito isso, agora em 2023 a gente teve o lançamento de uma portaria, a 635 de 2023, que estabelece uma nova equipe multiprofissional. E isso, obviamente, vai impactar o processo de trabalho na atenção primária, vai aumentar resolutividade e, com isso, deve cair nas provas de vocês. Não vou explorar isso aqui agora, vai ser um tópico do Atualidades e Atualizações de Preventiva no Intensivo São Paulo 2023. Então, se quiser se inscrever, acessa aqui que tem o QR Code do nosso Free Trial para vocês verem as aulas. E tudo que eu estou trazendo aqui são simplesmente amostras do que a gente coloca lá em formato de 8 aulas por especialidade, por instituição. Então, é uma carga de aulas importante para vocês estarem totalmente direcionados e sabendo o que vai cair na prova de vocês. Beleza? Dito tudo isso, galera, qual que era a resposta da nossa questão? É basicamente a única alternativa que trouxe uma solução na esfera individual e coletiva, clínica ampla. Então aqui, quando eu construo projetos de cuidado para essa mulher, nível individual, e conduzo ações coletivas de saúde pública, nível coletivo, eu englobo a dimensão do problema que eu dimensionei. Tudo bem? Olha essas outras, por que não eram as verdadeiras. Definir políticas públicas socioeconômicas e elaborar medidas de saúde populacional, só coletivo. Orientar condutas médicas de mudança de estilo de vida e a aderência da paciente, só individual. Possibilitar aos profissionais de saúde prevenir e tratar as doenças causadas diretamente por esta via, por essa condição de vida. Basicamente, isso aqui é uma estratégia de educação, não resolveria nem muito a vida da paciente, nem do nível coletivo, não seria a principal conduta ou ação dentro desse projeto terapêutico singular. Ok? Tranquilo? Bora para o próximo assunto, que são os estudos epidemiológicos, estatística e aplicação. Esse aqui, dentro do intensivo, a gente tem 3 aulas, porque é complexo, é mais aprofundado, é fora do padrão de outras instituições que cobram esse mesmo assunto. A Unifesp tem por perfil e história, é um padrão estatístico, de que ela cobre várias questões de estatística envolvendo cálculos ou não, dentro das provas de residência. Então espere questão de estatística na tua prova, beleza? E olha o que eu trouxe para vocês, uma questão de 2022, número 48, que falava o seguinte: a tabela do tipo 2x2 refere-se a ensaio clínico aleatorizado para tratamento de uma doença, comparando 2 grupos, tratamento e controle. Qual é o valor do NNT e a sua interpretação correta? E aqui, galera,
eles deram para a gente que temos aqui 165 pessoas do grupo de tratamento que tiveram a doença, 835 pessoas do grupo de tratamento que não tinham a doença, 185 pessoas do grupo controle que tiveram esse desfecho e 815 do grupo controle que não tiveram desfecho, ok? E aí perguntava para a gente qual que é o valor do cálculo do NNT, número necessário para tratar, e qual que é a interpretação correta. E aí eles deixaram possibilidades de ser 50 ou 20, tá? O valor do NNT. E aí eles deixaram diferentes conceitos de interpretação desse resultado. Ser um NNT de 50 indica que temos um caso de doença a menos para cada grupo de 50 tratados. Ou ter um NNT de 20 significa ter um caso de doença evitado para 19 casos de doença ocorridos. Ou então, um caso de doença a menos para cada grupo de 20 tratados. Ou então, um caso de doença evitado para cada 49 casos de doença ocorridos. Beleza? Esqueçam isso aqui por agora, eu vou resolver item a item dela, mas o que a gente pode esperar aí de análise estatística e aplicação para a prova da Paulista? Já estou dizendo para vocês, vai cair conta. Esperem contas e raciocínio matemático. E aqui muita gente cai, tá certo? Por quê? Porque não reforça a matemática básica. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando, nossa, eu duvido da tua capacidade de fazer uma divisão. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Porém, ela é uma prova de tempo curto. Vocês têm que encontrar caminhos mais otimizados de chegar ao resultado, seja por mudar um pouquinho o raciocínio, seja por fazer uma dedução, mas vocês têm que aprender a dividir, fazer regra de 3 de uma maneira muito mais simples para chegar num resultado da questão. E isso, às vezes, tem divisão de duas frações, por exemplo, que pode acontecer, e vocês comerem bola por não lembrarem aí das regras básicas da matemática. Então fica aqui o meu apelo, eu quero que vocês reforcem a matemática básica, tá? Vocês podem se guiar por questões e ver qual é o tipo de matemática envolvida, mas pelo amor de Deus, já vi gente muito boa ou não entregar porque demorou demais para fazer cálculo, ou porque errou no cálculo de matemática básica. Bota aqui uma divisão em número de vírgula, galera já fica insegura, tá certo? Então vamos lá. E principalmente porque médico não é muito bom em matemática de uma forma geral, tá? O nível de dificuldade desse assunto, eu chamo a atenção que ele é mais elevado do que visto nas outras instituições. Vou contar meu histórico. Eu prestei no meu ano de clínica Unifesp e eu acertei 5 das 20 de preventiva. Foi um ano que caiu muito pesado estatística. Escolha de teste estatístico, muito cálculo, muito conceito. Então, essa aula que eu dou no intensivo para vocês, dividida em 3 partes, é uma reparação histórica de como eu gostaria de ter sido ensinado para não ter tomado essa bomba na prova da Unifesp. E isso me deixou fora porque eu não passei para a segunda fase por 2 pontos. Ou seja, se eu tivesse sido minimamente medíocre, porque eu fui abaixo de medíocre nessa prova, eu teria passado para a segunda fase e aí seria um outro cenário. Legal? E o que vocês podem esperar dentro dessa análise estatística? Muita medida de associação e efeito, tanto cálculo quanto conceito. Eles gostam muito de nível de significância de um estudo, valor de alfa, e também o seu p-valor associado e escolha de testes estatísticos. Sim, eles querem saber se diante do caso que eles apresentam, você vai fazer uma análise estatística com Q-quadrado, T de Student, correlação de Pearson, e isso tudo vai estar lá ensinado no Intensivo São Paulo, beleza? Mas vamos voltar para o nosso caso de NNT, que também é muito frequente e vale muito a pena que vocês saibam para a prova da Unifesp, assim como caiu agora em 2022. No início do enunciado falava que eles davam uma tabela 2x2 e essa tabela dava os dados de um ensaio clínico aleatorizado para o tratamento de uma doença comparando 2 grupos, quem recebeu a intervenção, o tratamento, e quem recebeu o controle. Primeira coisa que eu quero que vocês aprendam, e isso é básico, mas não quer dizer que é amplamente fácil, é aprender a trabalhar com o que a gente chama de tabela 2x2. Para quem não sabe, na estatística, essa tabela é chamada também de tabela de contingência ou tabela de proporções. Por quê?
Porque cada um dos 4 quadradinhos é uma proporção do total dessa amostra que foi analisada. E ela é muito boa também, vocês vão ver, porque ela é totalmente dedutível. Vocês vão encontrar essa tabela quando vocês trabalharem dentro de estudos epidemiológicos e a gente tiver variáveis qualitativas, categóricas nominais, como a gente diz, no qual eu tenho os nomes das categorias para obter as proporções. Então eu tenho aqui grupo de tratamento, grupo de controle, 2 categorias. Analisando com outras 2 categorias, teve doença, não teve doença. Ao mesmo tempo, ela também é utilizada na estatística de testes diagnósticos, onde cada casela ali das 4 dá verdadeiro positivo, falso negativo, falso positivo e verdadeiro negativo. Porque eu também tenho 2 variáveis qualitativas, teste positivo, teste negativo, doentes, saudáveis. Legal? Mas olha qual é o formato básico dessa tabela. Então aqui nas linhas vai ter exposição na primeira e não exposição na segunda. Nas colunas vai ter desfecho positivo na primeira, desfecho negativo na segunda. Dito isso, eu quero fazer um apelo para que vocês vejam se está tudo no lugar correto, tá bom? Eu quero que vocês validem a tabela e completem quando ela vier incompleta, como foi o caso da Unifesp, tá bom? Por quê? Porque não é incomum, por exemplo, uma banca fazer uma inversão de colocar o exposto na segunda linha e o não exposto na primeira. Se o grupo de tratamento estivesse aqui embaixo, o controle em cima, todos os resultados que eu vou ensinar vocês para o cálculo, para olhar de uma maneira visual e fácil, estariam invertidos e, portanto, errados, ok? Mas quando eu falo de completar a tabela, vocês vão notar que a Unifesp deu os valores de A, B, C e D, mas não deu as somatórias respectivas. É aí que entra o fato de ela ser uma tabela de contingência ou uma tabela fechada. Por quê? Porque eu sei que a somatória daqui é o valor de A mais B. A somatória daqui é o valor de C mais D. Que a somatória daqui é B mais D, e aqui é A mais C, e aqui eu tenho o total da minha população estudada. Quando eu sei o valor dessa, eu consigo deduzir o valor de todas as outras se eu tiver essas somatórias aqui, porque ela é uma tabela fechada. Combinado? Porque essa proporção, independente do que aconteça, vai ter que fechar esse 100%. Por isso eu consigo deduzir. Dito isso, no caso, então, a gente teve tratamento, controle, doença e sem doença. Já validei que está correto, mas faltam as somatórias, tá bom? Considerem aqui tratamento, aqui controle, aqui doença, sim e doença não. Então, 165 com 835, 1.000. 185 com 815, 1.000. 1.000 com 1.000, 2.000. 350 com 1.650, 2.000. E aqui também 1.650 e 350. Dito isso, eles pediam para a gente o que é o NNT, número necessário para tratar. O NNT é uma medida de efeito muito utilizada em ensaios clínicos e ele corresponde basicamente na fórmula 1 dividido pela redução absoluta de risco. E essa redução absoluta de risco significa qual que é a diferença de risco de quem não recebeu o tratamento, o controle, menos quem recebeu o tratamento, beleza? Então é risco de controle menos risco de tratamento. Qual que é a minha dica para vocês? Quando vocês olham a fórmula per si e tentam decorar sem entender, vai ser difícil. Mas é basicamente quando você pensa qual que é a redução absoluta de risco, digamos que eu tenho uma doença que, se não tratada, mata 80% das pessoas, beleza? Aí eu bolo um tratamento e esse tratamento agora, as pessoas que recebem, somente 40 morrem, 40%, beleza? O que é a redução de risco com o tratamento? É pegar esse 80 menos 40% e dizer que eu tive uma redução de 40% desse desfecho para quem faz o tratamento. Simples assim, beleza? Mas a gente precisa saber da onde que a gente consegue calcular esses riscos. E isso está direto na tabela, porque o risco é o mesmo conceito de incidência. Qual que é, ao longo desse segmento desse estudo, o número de pessoas que tiveram o desfecho durante o acompanhamento em relação ao grupo que elas estavam. Portanto, para eu calcular o risco, o que eu vou fazer? Dentro dos grupos de quem recebeu o tratamento, tá certo? Então eu tenho 1.000 pessoas que receberam tratamento.
quantas tiveram o desfecho? 165. Então, o risco do tratamento, vocês vão ver que é 165 dentre 1.000, é 16,5%, ou 0,165, tanto faz se vai fazer em número decimal ou em porcentagem, porque é uma tabela de proporção, beleza? Então, aqui, 16,5% de risco no grupo de tratamento. E qual que era o risco da pessoa que estava no grupo de não tratamento de ter a doença? Basicamente, também de um grupo de 1.000, eu tenho 185 com o desfecho. Notem que eu não trabalho com esses valores da tabela. Eu trabalho simplesmente com uma razão desses dois valores. Desfecho positivo pelo total, desfecho positivo pelo total. Que é basicamente os casos novos, visto que é um estudo de segmento. Portanto, eu tenho o cálculo da incidência aqui para definir o risco. Mesma coisa, tá? E aí, então, a gente sabe que o risco de quem não recebeu o tratamento ter o desfecho é de 18,5% e de quem recebeu é 16,5%. Logo, qual que é a redução absoluta de risco pelo exemplo que eu dei anteriormente? Basicamente, 18,5 menos 16,5 igual a 2%. Então, a gente teve uma redução de 2% do risco de adoecimento no grupo que tratou. Ou então, se quiser utilizar decimal, 0,02, que seria 0,185 menos 0,165. E o NNT, ele é 1 dividido pela redução absoluta de risco, tá? Se vocês utilizarem o número decimal para o cálculo. Mas eu peço que vocês tentem utilizar a porcentagem e aí adotando 100 dividido pela redução absoluta do risco em porcentagem, porque fica muito mais fácil para calcular. Por exemplo, quando eu vou fazer o cálculo, é muito mais fácil eu dividir 100 dividido por 2, que foi a redução de risco, e saber que o nosso NNT era de 50, do que dividir 1 por 0,002, que também é 50. Então, esse conceito de matemática básica te facilita no momento do cálculo do NNT, que pode ganhar 1 minuto na prova e é valioso, principalmente na prova da Paulista. Tranquilo? Então, a gente sabe que o nosso NNT é de 50 nesse estudo. Bacana? E qual é o conceito por trás do NNT? Ele diz quantas pessoas precisam ser tratadas para que uma tenha o benefício do tratamento. Beleza? Portanto, ter um NNT de 50 significa que 50 pessoas vão receber o tratamento para que uma tenha o benefício, no caso, não adoeça. Tranquilo? E aí vocês podem deduzir que quanto menor o valor do NNT, melhor. Porque se o objetivo é evitar doença, seria muito bom um NNT de 2, que a cada 2 que tomam, uma se livra da doença. Muito melhor, mas aqui eram 50 para uma se livrar aí dessa doença. A partir do conceito de NNT e da fórmula do NNT, a gente pode fazer alguns desdobramentos para outros tipos de medidas de efeito. Então, já caiu na Unifesp o NNR, que é o mesmo cálculo, é a mesma ideia, mas diz quantas pessoas precisam fazer o exame de rastreamento para que uma vida seja salva. Então, eu troco, ao invés de tratamento, o rastreamento, que é um outro tipo de intervenção. E nesse caso, quanto menor, melhor. Pô, seria ótimo se cada 3 mulheres que passam por mamografia, uma se salva do câncer de mama. Seria ótimo, mas não é, é muito maior. Beleza? E o outro conceito que se deriva disso é o número necessário para causar dano, que eles chamam muito nas provas de NNH, porque dano em inglês significa harm, tá certo? Ou NND, que é muito mais raro de aparecer nas provas. Então saibam que NNH, número necessário para causar dano. E aí, mesma ideia, quantas pessoas eu preciso tratar para que uma tenha um efeito colateral, um dano, e aí, obviamente, o raciocínio vai inverter, porque isso daqui é uma coisa negativa. Então, quanto maior for o número necessário para causar dano, melhor. Seria muito melhor que, sei lá, a cada 3.000 pessoas que fazem uma cirurgia cardiovascular, tá certo? Uma morre, do que a cada 3 uma morrer, beleza? Então façam um raciocínio em exemplos bem esdrúxulos, bem tranquilos, para que vocês não tenham dúvida caso isso caia na prova de vocês. Legal? E dito isso, a gente chegou então no gabarito de um NNT de 50, que representa que
Com a NNT de 50, temos um caso de doença a menos para cada grupo de 50 tratados. Lembrando que a doença era o desfecho de análise, então é isso mesmo, uma doença a menos para cada 50 tratados. Show de bola? Dicas gerais para medidas de associação e efeito, que eu sei que muitos de vocês têm pânico, têm um bloqueio, têm um distanciamento emocional. Primeira coisa, acalmem-se, tá certo? Não vão tanto ferro a fogo, não é algo difícil quando você entende, é de grande valia para o teu conhecimento como médico, quando vai interpretar um artigo, saber de onde vem isso e não simplesmente estudar artigos pela interpretação de terceiros ou de resumos, isso é bem importante. É sim uma crítica se você faz isso, mas eu quero que vocês comecem entendendo o conceito daquela medida, seja uma de associação ou uma de efeito. Vocês olhem para a tabela 2x2 e saibam visualizar quais números vão ser trabalhados na fórmula, ou seja, você precisa ter uma 2x2 bem validada, bem adequada, mas tu não precisa utilizar todos os números. Saibam a fórmula e o que elas significam, tá certo? Por exemplo, o NNT. Pô, é muito mais fácil saber que é 1 sobre RAR, mas é muito melhor quando você sabe que o RAR é a diferença de risco entre controle e tratamento, olhar naquele gráfico em barras, opa, essa diferença aqui, isso é tudo muito mais fácil, tá bom? E a matemática básica em dia vai te garantir um ganho de tempo, que é essencial tanto para ganhar confiança no que vocês estão marcando, quanto em ser estratégico na prova da Unifesp, que tem um tempo curto e um desafio gigante. Legal? Não deixe essa ser um dos desafios. E chamo a atenção que eu não recomendo que vocês vão para a prova da Unifesp sem ter uma didática e sem saber escolher o teste estatístico a partir de um caso. Deve cair em 2024, assim como caiu em 2023, e tem tudo lá no Intensivo São Paulo. Não vou dar aqui, mas eu deixei uma amostra de altíssimo valor sobre NNT que também despenca bastante lá, beleza? Não esqueçam de olhar isso antes, tá? E para finalizar, vamos falar aí do terceiro foco mais importante, que são os indicadores de morbimortalidade. Aqui, a Unifesp também tem suas preferências, mas eu trago para vocês uma questão de 2022 e que eu considero uma questão razoavelmente difícil para quem nunca ouviu falar sobre esses conceitos. Olha lá. Em epidemiologia, taxas de mortalidade ajustadas por idade podem ser utilizadas para: letra A, determinar o número de mortes em um dado grupo etário das populações comparadas. B, eliminar o efeito das diferenças etárias das populações na comparação de suas mortalidades. C, estimar as idades de óbito quando faltam tais informações nas taxas brutas de mortalidade. E D, corrigir as taxas brutas de mortalidade, estimando os erros de registro das idades. E aí, quem nunca olhou o que é uma taxa ajustada e qual que é a diferença em relação a uma taxa bruta, vai olhar para isso e vai ver qual que faz mais sentido. Todas estão bem escritas, todas estão rebuscadas em relação a como que foi escrito. Fica aí uma sinuca de bico, fica difícil sair sozinho, tá bom? Mas a gente vai revisar isso aqui com vocês, porque vale a pena, já que a Unifesp cobra isso como um padrão e recorrentemente. E já cobrou, inclusive, deu ali em 2019, se eu não estou enganado, eles deram uma tabela com o ajustamento por idade em faixa etária, e a gente tinha que, a partir dos números dessas tabelas, saber e deduzir qual que era a taxa bruta. Beleza? Mas é tranquilo também. Galera, o que são os indicadores de morbimortalidade e por que isso é importante dentro da preventiva? Preventiva olha sobre a realidade de saúde pública de uma maneira geral. Quando a gente tem um indicador, a gente consegue fazer algumas análises importantes em relação a diagnósticos de saúde pública, permitindo que eu saiba como que está a saúde do meu território comparativamente com outros territórios. Então eu consigo ver uma mortalidade infantil no Brasil comparado em Uganda, comparado no Sri Lanka, comparado nos Estados Unidos, na Finlândia, beleza? Mas eu também consigo comparar essa mortalidade infantil, que é um dos indicadores de morbimortalidade, do Brasil de 2023 em relação a 1980, 1980, eu ia falar, 1980, beleza? Assim como ele vai evoluindo, como esse indicador vai se dinamizando ao longo do tempo. O indicador de morbimortalidade, além do diagnóstico, ele permite com que a gente veja como que é o impacto das ações de saúde
no enfrentamento dessas realidades. Por exemplo, mortalidade materna e infantil eram 2 indicadores altos no Brasil no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Foi feito, então, Rede Cegonha, Bolsa Família, Fome Zero, e isso a gente viu reduzindo esses indicadores, principalmente a Rede Cegonha, dentro da saúde materna, mas também no componente infantil, e outras causas ali, o Fome Zero, Bolsa Família e um conjunto de outras políticas e programas que estão recorrentemente sendo produzidos para enfrentar esses indicadores. Quando eles saem do que é considerado ideal, a gente consegue acompanhar com eles, legal? E a gente consegue ter um conhecimento, um diagnóstico bem amplo sobre a realidade em saúde e doença, ok? Na Unifesp, o que vale saber sobre esse assunto? Eu quero que vocês reforcem conceitos e cálculos de incidência, prevalência, mortalidade e letalidade e também saibam taxas brutas e ajustadas, ok? E saibam aplicar isso em cenários práticos também. Mas aí vocês vão ter que ter confiança de conceitos, cálculos e também alguns conceitos mais específicos, ok? Aqui eu vou discutir com vocês taxas brutas e ajustadas, porque é algo mais complexo e eu quero ganhar profundidade na discussão para que isso não esteja no caminho de vocês no dia da prova. Vamos lá. Digamos que eu queira comparar a mortalidade por neoplasia de um município nos anos 70 comparado com o mesmo município em 2001, ok? E aí eu vejo que a mortalidade por neoplasia lá nos anos 70 foi de 488 óbitos e eu tinha 180.527 habitantes, dando para a gente, então, um indicador de mortalidade por neoplasia de 222,8 para cada 100 mil habitantes, ok? Então, este é o valor em 1970. Quando a gente olha em 2001, tivemos 700 óbitos por neoplasias nesse município, num total de 367.248 habitantes. Sim, esse município cresceu populacionalmente de 70 até 2001, ok? E quando a gente olha, o indicador de mortalidade por neoplasia em 2001 foi 209,7 por 100 mil. A primeira coisa que a gente começa a questionar é a proximidade dessa mortalidade por neoplasia, mesmo tendo decorrido quase 40 anos, tá bom? E aí a gente começa a se perguntar, quase 40? Tô bem mal de matemática, tô falando para vocês se reforçarem e tô errando, né? 31 anos depois, já que era os anos 70, né? E aí a gente pede aí que vocês interpretem. Houve uma melhora discreta ao longo desses anos. E aí eu pergunto para vocês, será que a gente fez boas ações de saúde pública no enfrentamento de neoplasia? Será que eu estou com os números certos para poder analisar e comparar esses dois períodos? Beleza? Notem que aqui eu trago para vocês literalmente o cálculo de uma mortalidade por uma causa, mortalidade bruta, ok? E aí é que entra a discussão, se a gente utiliza para comparação justa, bruta ou ajustada. Eu quero que vocês saibam que qualquer mortalidade bruta, qualquer indicador bruto, ele dá uma visão geral do que está acontecendo. Ou seja, não está errado o cálculo, é isso mesmo, mas é uma visão geral. E aí o que acontece? Para que essas comparações elas sejam justas e precisas, a gente precisa levar em conta a estrutura etária da população. Para isso, a gente faz um ajustamento por idade, porque a gente entende que, caso a gente não ajuste, a gente está distorcendo os resultados e isso leva a interpretações subestimadas ou superestimadas, mas erradas em relação ao que está acontecendo. Por exemplo, digamos que eu tenho números muito parecidos de indicadores de mortalidade. E aí eu falo, pô, melhorou muito pouco, a gente precisa muito investir. Mas quando eu vejo o tempo de vida dessas pessoas com neoplasia aumentou aí 20 anos. E a gente via que nos anos 70 morria muito mais jovens por neoplasias e agora morrem muito mais idosos. Isso daqui já é um cenário bem mais otimista esperado do que isso aqui. E eu posso ter um número total um pouco mais parecido, mas eu tenho que ver também quais são as faixas etárias que estão morrendo por essa neoplasia. Porque a idade, ela não está sendo levada em consideração na interpretação se melhorou ou não a saúde pública. E aí eu pergunto para vocês como que a gente pode ajustar. É basicamente criar uma estrutura padrão, uma regra.
atribuindo médias ponderadas por faixa etária, beleza? Então eu tenho um padrão de determinação de ajustamento por idade. A OMS tem esse padrão para comparar a mortalidade entre países. E não vem ao caso vocês saberem qual que é essa estrutura padrão, mas saibam que vem de uma média ponderal para cada faixa etária. E com isso, a gente tem uma estrutura padrão que permite com que eu faça uma comparação justa entre diferentes territórios ou o mesmo território ao longo dos tempos. Porque esses pesos, eles são padronizados. Aí eu consigo ver. Bom, eu tenho mais jovens morrendo em 2001 do que 70, então no meu ajuste eu vou mostrar a verdadeira realidade do quanto que eu avancei agora em 2001 ou que eu regredi. Ficou claro? Nas provas, por este motivo, se eles trazem algum dado ou alguma tabela com o dado ajustado, vocês vão utilizar esse dado ajustado para fazer a análise. Por quê? Porque o que foi ajustado, eles entendem que é uma variável, um viés de confundimento na análise, e a forma de eles ajustarem é uma forma de controlar esse viés. É de fazer com que ele seja amortizado e que a realidade apareça sem grandes interferências de um fator, que pode ser sexo, idade, renda, raça, qualquer outra coisa. Tudo depende do que a gente está analisando, ok? E aí, fazendo o ajustamento dessa taxa de mortalidade por idade, a gente consegue ver que, na realidade, quando a gente coloca uma estrutura padrão de comparação, há muita diferença entre 70 e 2001. Porque, na realidade, não era 222,8. Na realidade, quando a gente ajustou nessa estrutura padrão, comparativamente, as duas se equivalem. Então, as duas, elas têm um padrão justo de comparação, mas mostra que o resultado real nos anos 70 nessa estrutura padrão é de 333,6 para cada 100 mil, enquanto em 2001 já fica 209,7. Esse aqui é um caso real, tá certo? Então eu trouxe para vocês o que foi feito. É um caso real adaptado aí para essa aula, mas o dado ele está bem preciso em relação ao que era real, tá? Show de bola? E aí eu quero que vocês reflitam. Olha só. Se a gente olhar a taxa bruta de mortalidade no Brasil em 2018, eu tinha 6,7 mortes para cada 1.000. Quando eu vejo a mesma taxa bruta de mortalidade no mesmo ano, só que na Suécia, eu tenho uma mortalidade maior, 9,4 mortes para cada 1.000. E aí eu pergunto para vocês, visto que mortalidade está muito envolvida com investimento em saúde, poder socioeconômico, qualidade de vida e DH, vocês acham que a Suécia está em piores condições do que a gente? E aí? Eu estive lá em março. É bacana. Acho que eles não estão com dificuldade, beleza? É isso que eu quero que vocês reflitam, tá bom? Porque se a gente ajustar por estrutura etária, vocês vão ver que a grande parte das mortes são de idosos lá, tá certo? Mas a gente tem aqui muitos jovens também morrendo em comparação aos idosos, tá? Apesar que os dois estão ali em bons indicadores em relação ao geral, mas a Suécia tem muito mais avançada dentro do processo epidemiológico e demográfico do que a gente, tá? E no fim das contas, o que era a real essa taxa ajustada? Ela basicamente serve para eliminar o efeito das diferenças etárias das populações na comparação entre suas mortalidades, adotando pesos, médias ponderadas e uma estrutura padrão de faixa etária para que seja uma comparação justa. Fechou, galera? Informação valiosa para a prova da Unifesp. Tem que ficar claro. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários que eu respondo para vocês. Dicas finais, vamos lá. Direcionamento em preventiva, ele não só é essencial, como ele é especificamente especial. Vou dizer para vocês, pensa nisso aqui comigo. Lá na faculdade, eu tive uma boa formação em medicina de família e comunidade. Fui preparado em estatística, em gestão, em SUS, em ética, muito menos. MFC eu era forte. Por quê? Porque a gente geralmente não recebe uma formação completa em preventiva, porque pede múltiplos saberes. Eu preciso de gente que manje de estudos e estatística, gente que manje de medicina de família e comunidade, gente que goste e que atue muito em relação à gestão do sistema e SUS, mas é difícil a gente ter uma cadeira, um corpo de um departamento de medicina preventiva e social com todas essas disciplinas e saberes que a preventiva vai cobrar de vocês na prova.
Então, a gente não tem um profissional de cada área habilitado a nos ensinar. Por quê? Porque geralmente eles pedem pessoas com grande especialização para serem professores universitários. Pessoas que têm um doutorado. E essas pessoas que têm um doutorado e têm voz em relação à composição das cadeiras, eles vão transformar o que é mais importante para eles como o mais importante nas provas. Por isso que MFC é muito forte junto com a atenção primária em saúde na USP São Paulo. Por isso que estatística é tão importante na Unifesp e vocês vão ver que medicina do trabalho é tão importante na Unicamp. E você olha para a Unifesp, medicina do trabalho quase não cai, USP quase não cai, assim como quase não cai estatística na Unicamp e na USP, beleza? Então, eu quero que vocês saibam que esse imprint de identidade dentro da preventiva e direcionamento nas provas é resultado justamente dessa realidade. Aqui na Prévia, as provas têm identidades totalmente diferentes e eu digo para vocês que o direcionamento ele vai ser essencial para saber se você está atingindo o núcleo do que eles valorizam como correto e importante para cobrar nas provas. Combinado? Relembro para vocês nessa segunda semana que direcionamento significa atingir resultado porque eu estou me esforçando dentro de uma estratégia correta. Cuidado para não se bitolar, se amarrotar de um monte de conteúdo que não vai gerar valor para a prova que você deseja. Direcionamento é tudo nessa reta final. Invistam o seu tempo no que realmente vai valer a pena. Combinado? É isso. Espero que tenham gostado. Foi uma aula com conceitos complexos, fazendo jus à Unifesp. E eu me despeço aqui e desejo um forte abraço. Tamo junto e bora que bora. Valeu! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.